Agradeço também, a irmã Josivânia, a irmã Andréa Parisi pelo convite de estar mais uma vez aqui com vocês, falando do Evangelho, do amor de Jesus Cristo. Agradeço a confiança do nosso pastor Rosivaldo por permitir que possamos estar aqui compartilhando a palavra. E as orações de voz de cada um dos irmãos também, que tem orado, principalmente por minha digníssima que está em casa, nos dilemas lá da gravidez. Tem dia que está feliz da vida, no outro dia está meio triste, porque o enjoo não passa, a cólica não para, e come agora, e daqui a 5 minutos se desfaz da comida que tanto queria, enjoa da minha comida e come a do sogro, no caso do pai, que mora ao lado. E é sempre uma dinâmica para nós, marinheiros de primeira viagem. A gente está aprendendo, está vendo como funciona, ouvindo os mais velhos também, pegando os conselhos, aprendendo, para podermos passar por essas situações louvando ao Senhor. Porque disseram que dias ainda mais trabalhosos virão, mas a gente está feliz, estamos na expectativa. E desde já agradeço aos irmãos que têm nos apresentado em oração, tem apresentado a irmã Isabela, que tem vindo pouco aos cultos, porque levantou, fica meia tonta, fica com dificuldade de estar nos lugares, porque o enjoo tem sido frequente, mas tem louvado ao Senhor de casa, tem cultuado, tem assistido aos cultos. Louvado seja Deus por isso. Vamos à leitura, meus irmãos. João capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Senhor Pai, soberano Rei da Glória, nesta manhã, ó Pai, elevamos mais uma vez as nossas vozes a Ti, Senhor, para que o Senhor possa, ó Pai, se compadecer de nós, usar de misericórdia com cada um dos Teus filhos aqui presente. Nos ajuda a compreender a Tua palavra, nos ajuda a entender, Senhor, quem é o Senhor, para que a gente possa Te louvar mais e mais, que com entendimento possamos prestar cultos racionais a Ti, que possamos Te adorar. Em nome de Jesus, transmite a cada coração aqui a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor neste exato momento mais uma vez cresça e que nós venhamos diminuir e que o Teu nome venha a ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. Vemos aqui, meus irmãos, uma passagem muito importante, apenas um único versículo para a nossa meditação, mas eu peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta. A gente vai acompanhar aí outros versículos e para maior compreensão é importante deixar a Bíblia aberta. Assim como acredito que há 11 anos atrás estávamos aqui, neste culto, e o nosso diácono só chegava aqui à frente, prestes a pregar, e dizia: Gabriel, vem cá, lê a palavra. Eu sabia que ele ia pregar, mas eu não estava entendendo muito bem o que ele ia fazer. Ele disse: deixa a Bíblia aberta, vem aqui na frente, e pediu para que eu lesse a passagem que ele ia pregar. E dali eu voltei, sentei, e ele falou que seria a primeira vez de muitas vezes que eu poderia estar aqui à frente. Sou grato a ele e conto isso aos irmãos, porque foi um pontapé, dizendo: vai lá, menino, vai, porque Jesus vai te ajudar, vai te abençoar. E quero agradecer mais uma vez de forma pública, porque Deus tem se feito presente, tem nos ajudado, e desde aquele dia em diante, deixar a Bíblia aberta e ler tem feito toda a diferença. Então mantenha a Bíblia aberta aí e vamos acompanhando a leitura que aqui vai sendo lida, amém? Nós podemos viver neste exato momento dias, prelúdios da Páscoa. A gente está perto da Páscoa, aquela famosa sexta-feira santa, sexta da paixão, em que nós lembramos o sacrifício de Cristo na cruz.
em que nós também gostamos dos pratos culinários, do peixe abençoado. Está ali uma cozinheira de mão cheia, né? Que sempre faz aí coisas boas. E o famoso quibe, comidas boas da Páscoa que a gente ama, que a gente costuma comer. Mas o mundo, de certa forma, tem um pouco deturpado o sentido da Páscoa, assim como o sentido do Natal. E a gente precisa lembrar que a nossa Páscoa não faz referência ou menção a chocolate, não faz menção a peixe, não faz menção a alimento. A nossa Páscoa faz menção a um Cordeiro Pascual, aquele que morreu por cada um de nós e nos deu a permissão de estarmos aqui e nos deu a condição de podermos clamar Abba Pai, com a condição de termos um Pai celestial e eterno que cuida de cada um de nós, como foi cantado aqui, que cuida detalhes por detalhes, nos ajuda diariamente, constantemente a estarmos lembrando do seu sacrifício. E precisamos ser conscientes de que nada mudou. O nosso Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele é aquele que João Batista, ao ver ele no monte descendo ali para entrar no Rio Jordão para ser batizado, e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro não mudou, este Cordeiro ainda nos purifica, ainda nos auxilia, ainda nos ajuda. E é bom lembrar que eu creio que essa passagem, essa citação de João ecoou pela eternidade, ecoou ali pelos quatro cantos da terra no sentido espiritual, em que todas as hostes espirituais passaram a prestar mais atenção ali a João naquele exato momento, pois João estava ali dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que vai nos purificar, que vai nos redimir. Ele sim vai pôr um fim nesta situação, vai nos direcionar a um caminho verdadeiro. Ele sim vai nos dar um sentido novo para a vida. Ele sim vai mudar o nosso caminho, Ele vai mudar. Ele veio para nos dar esperança, e nós hoje podemos glorificar ao Senhor, nós hoje podemos louvar ao Senhor, e podemos ver que João faz menção ao Cordeiro, e eu creio que todos naquele exato momento passaram a fazer a comparação, porque João diz que este homem é o Cordeiro, porque o Cordeiro era algo tão especial, era algo tão cuidado por eles, para que de forma anual pudessem sacrificar ao Senhor, e assim ter os seus pecados perdoados, poder louvar ao Senhor. Que talvez alguns ficaram perplexos pela comparação de João, e é bom lembrar que João faz a comparação do Cordeiro, porque o Cordeiro era aquilo que trazia a purificação a cada um dos irmãos ali. Era algo que ao nascer precisava ser um macho, precisava ser separado e recebia a melhor comida, recebia o melhor cuidado, era sempre organizado, sempre bem tratado, para que ele pudesse estar diante do sacerdote quando fizesse um ano e sacrificar ao Senhor. E ali o sacerdote ia examinar se o ofertante, o sacrificante, no momento, estava trazendo um sacrifício puro, um cordeiro sem mácula, um cordeiro que foi bem cuidado, um cordeiro que estava ali recebendo o melhor há anos. E neste exato momento, a gente abre aqui um parêntese para lembrar que hoje nosso cuidado com o cordeiro não mudou, no sentido de que nós não precisamos realmente cuidar
de um cordeiro. Não precisamos ir tirar capim ou trazer a melhor alimentação para ele, mas o sentido aqui é que precisamos cuidar de nós mesmos, precisamos nos orientar, nos alimentar do melhor alimento possível, e o parêntese consiste no o que estamos nos alimentando, do que estamos comendo durante a semana, o que é que estamos fazendo para chegar aqui e oferecer o melhor a Deus. Você tem visto coisas que agradam ao Senhor? Você tem se alimentado da palavra de Deus? Você tem louvado ao Senhor em casa? Você tem se preocupado, pensado: eu vou ao templo, mas o que é que eu vou levar ao Senhor? Eu vou levar algo que Ele se agrade, eu vou levar algo que Ele receba, eu vou levar algo que Ele já está observando, entendendo que eu tenho me preparado para ofertar o melhor. Precisamos ser conscientes de que o Senhor Jesus, Ele ainda espera o melhor de cada um de nós. Ele ainda espera que nós possamos sair de nossas casas para chegar no templo e ofertar não só palavras no automático, palavras vazias, mas Ele espera que possamos chegar aqui de corpo, alma e espírito, nos prostrar diante dEle e apresentar o que nós já temos sacrificado dentro de casa, no trabalho, no hospital, no mercado, na rua, em qualquer lugar. Ele anseia para que nós possamos estar continuamente, diariamente, ofertando o melhor. Precisamos estar sempre nos policiando, pois os judeus, os hebreus, eles costumavam prestar atenção no que iam levar. O sacrifício precisava ser verdadeiro, o cordeiro precisava ser sem mácula, precisava ser bem tratado. Havia requisitos em Levíticos capítulo 5, 6 e o 7, vai mostrar que havia muitos tipos de sacrifícios, muitas ofertas, e eles deveriam se preparar para ofertar devidamente. Eles precisavam estar conscientes de que aquilo precisava ser voluntário, precisava ser de bom coração, de bom grado. E precisamos lembrar que o cordeiro era o melhor que o homem poderia levar diante de Deus. Mas era um simbolismo apenas, pois na verdade o que mais importava era o que estava no âmago, na centralidade de tudo aquilo, na essência. Não era o objeto, era o que ele estava levando. Precisamos entender que nós somos inerentes à adoração, nós temos a necessidade de estar adorando. E se não estivermos adorando a Deus, vamos estar adorando algo ou alguém. Precisamos estar conscientes de que ofertando a Deus o melhor, eu estou diariamente adorando a Ele de forma correta. Não é as minhas vestes, não é o meu carro, não é o meu automóvel, não é a minha casa, não é os meus filhos, é o que realmente trago ao Senhor, é tudo o que eu faço, é tudo o que eu me planejo, tudo o que eu penso, é para a glória de Deus. Tudo que eu como é para a glória de Deus, tudo que eu bebo é para a glória de Deus, tudo que eu visto é para a glória de Deus, tudo que eu falo é para a glória de Deus, tudo que eu estou fazendo com as pessoas ao meu redor precisa ser para a glória de Deus. Precisamos ter consciência de que hoje o sacrifício de adoração sou eu preciso estar me apresentando a Deus de forma pura, de forma honesta e sincera. Então, no primeiro ponto aqui, lembramos o cordeiro, o que era que nos ajudava, nos auxiliava a chegar ante a Deus, e qual a preparação, a preocupação que todo ser humano, o ofertante, deveria ter. Mas precisamos seguir e lembrar que o que este cordeiro
não pôde fazer e não tinha capacidade de fazer, o nosso Jesus, como Cordeiro Pascual, veio e fez. Você abre agora em Isaías 53 e o versículo 5. Isaías 53 e o versículo 5. Segundo ponto, aqui nós vamos tratar a respeito do que foi que este Jesus, o Cordeiro, retirou e o que foi que ele substituiu. Houve uma substituição e precisamos entender que aqui a ideia era um ato de sofrer um castigo. A consequência foi o que diz Isaías 53 e 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus tomou sobre si o nosso castigo. Precisamos entender que o Cordeiro ali, sacrificado de forma momentânea, retirava ou era aceito diante de Deus. Era todo um trabalho para que fosse ofertado e que de forma momentânea você fosse perdoado, que de forma momentânea alguns pudessem ter paz, para que de forma momentânea pudessem ter alegria pelo ato do recebimento do sacrifício. Mas nós podemos observar que o nosso Jesus, ao tomar a posição de Cordeiro Pascual, ele fez isso de forma eterna, de forma que não se rompeu 5 minutos depois. O perdão está de pé, o perdão continua. Precisamos entender, conforme diz 1 Pedro 3 e 18, diz o seguinte: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ou seja, o Cordeiro morria, era separado para alimento depois. A parte do Senhor era queimada como incenso, uma outra parte para o sacerdote e uma outra parte para o ofertante. Eles se alimentavam daquilo, mas logo em seguida passavam a ter fome. Logo em seguida passavam ou continuavam a ser pecadores e precisando se preparar para que pudessem estar ofertando novamente. Não que hoje nós não precisamos estar se preparando, o cuidado continua no quesito do que eu trago a Deus, da forma que eu me apresento a Deus. Mas agora eu entendo que o meu sacrifício é recebido pelo próprio Deus. E agora eu entendo que o sacrifício dele foi eterno, ao tomar o meu lugar, ao tomar o lugar do cordeiro físico que eu levava. E agora eu entendo o simbolismo de tudo aquilo. Agora eu entendo que o pecado é perdoado diariamente pela misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã. E ao fato de não sermos consumidos, você hoje respira pela misericórdia do Senhor. Você já chegou aqui pela misericórdia do Senhor. Sabemos que muitos são os livramentos visíveis, que nos tornam às vezes perplexos, surpresos pelo livramento, e livramentos invisíveis que nós não vemos, mas o Senhor faz questão de continuar nos livrando, de continuar nos auxiliando. A sua misericórdia vem durando de eternidade em eternidade. O sacrifício valeu a pena e nos alcançou no dia de hoje. Você está aqui hoje no templo clamando porque esse sacrifício perdurou até o dia de hoje e irá continuar
até o dia que Cristo Jesus virá buscar a sua igreja e dará continuidade na eternidade, onde estaremos com Cristo na glória. Precisamos compreender de que de forma verdadeira o Cordeiro morreu e que de forma verdadeira ele foi ressuscitado ao terceiro dia, e que hoje ele se encontra à destra do trono de Deus, e agora como advogado fiel está junto ao Pai, intercedendo por cada um de nós. Como foi cantado, detalhes por detalhes, ele intercede, ele cuida, ele interage junto ao Pai, dizendo: eu sei o que ele está passando, eu sei porque eu carreguei o castigo dele, eu sei o que é que ele não está suportando agora, porque sobre mim estavam todas essas pisaduras, eu sei porque ele está sofrendo neste exato momento, e sei o que é que podemos fazer para o auxiliar nesta situação. Precisamos entender que houve uma substituição. Nós não seríamos capazes de cumprir as 613 leis do Antigo Testamento. Nós não seríamos capazes, os homens não eram capazes de estar sempre cuidando do Cordeiro, para estar sempre levando. Uma hora ia chegar lá, ia ser encontrado mácula, ou um sacerdote equivocado, como era nos tempos em que Jesus estava no seu ministério na terra. Levavam os cordeiros e eles colocavam problema nos sacrifícios, e diziam: esse não está bom. O rapaz se sacrificou, se planejou para ofertar o melhor, e ele dizia: não, esse não está bom. Separa, vai ali, compra um que está bom e entra no templo para sacrificar. Então Jesus vem e muda tudo isso. Jesus vem e substitui. E precisamos entender que foi algo justo. Em Romanos, capítulo 1, versículo 18, vai nos dizer: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda iniquidade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Paulo escreve aos Romanos e estava dizendo: do céu se manifesta a ira de Deus. Nós estaríamos aptos, vamos dizer assim, a desfrutar da ira de Deus. A ira de Deus seria derramada sobre nós, mas agora com o Cordeiro Pascual, Jesus olha lá de cima e vê, Deus olha lá de cima e vê o sacrifício de Jesus, vê que o sacrifício do Cordeiro realmente nos purifica de todo pecado, e nos limpou e nos ajudou a chegar ao trono da graça hoje. Precisamos entender que não era algo injusto, era algo justo, pois ele é justo, e nós estávamos como injusto, nós estávamos como impuro, estávamos como inimigo de Deus. E precisamos entender que agora nós, conforme diz Romanos 3, 23 ao 25, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós pecamos e não tínhamos direito, não tínhamos acesso, mas agora vem Jesus e nos justifica, conforme diz no 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, sendo modificado a nossa posição, estávamos na posição de recebedor da consequência dos nossos atos. Ele agora nos coloca por trás e diz: eu tomo a sua posição e agora receba a sua culpa. Agora você é justificado porque alguém tomou o seu lugar. E ele continua no 25 dizendo: ao qual propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. O que ele está dizendo aqui, Gabriel? Ele está dizendo que os pecados anteriormente cometidos
foram perdoados. Agora eu tenho acesso a uma nova aliança com Deus. Agora eu tenho acesso à remissão de pecados pela fé, mediante a fé, em que você crê que Cristo Jesus é o Senhor, em que Ele tomou o seu lugar, em que Ele continua cuidando e velando para cumprir com a sua palavra, em que Ele continua ao lado do Pai, dizendo: eu morri por Ele, Ele agora tem acesso ao perdão, Ele agora pode ser uma nova criatura, Ele agora pode ter verdade em si, Ele agora pode ser perdoado, Ele agora pode ser filho de Deus. Ele agora deixa de ser inimigo de Deus para ser filho. Ele agora deixa de ser uma simples criatura para ser filho de Deus através do sacrifício. Precisamos observar aqui mais um terceiro ponto, que isso tudo nos propiciou a salvação. Romanos 6:23. Romanos 6:23 vai nos mostrar: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Estamos aqui e precisamos lembrar que ainda somos pecadores, ainda somos falhos. Podemos passar a manhã toda orando, ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas, ter comunicação com o Pai, ter nosso espírito regozijado, renovado, sair daqui felizes, mas ao levantarmos, vamos ser pecadores novamente. Precisamos entender que o que fazemos hoje aqui é um processo de santificação, um processo de aproximação contínua ante a Deus. Precisamos entender que o sacrifício está de pé, ainda vale a pena, valerá a pena amanhã e eternamente, mas não podemos esquecer da nossa condição em outrora e atual. Éramos inimigos de Deus, agora somos filhos, mas como filhos precisamos viver em obediência a Deus, precisamos viver consciente de que nada do que eu faça hoje, a minha religiosidade hoje, vai fazer com que eu equipare o meu muito trabalho, a minha muita oração, a minha muita leitura, vai se equiparar ao sacrifício de Jesus. Nunca. O que Ele fez nos permitiu acesso ao dom gratuito, ou seja, foi de graça. Você não pagou, mas Ele pagou. Ele pagou, Ele levou tudo sobre si. E remissão é uma ação de redimir, de perdoar. Ele nos redimiu. Nós podemos ver um amor verdadeiro concedido a cada um de nós. Em João 3,16, como vocês conhecem, como nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma maneira que nós não conseguimos distinguir, uma maneira que nós não conseguimos alcançar, uma maneira de que pai nenhum no mundo pode fazer igual. Mas nós precisamos estar conscientes de que Ele entregou o primogênito de tudo o que Ele tinha por cada um de nós. Ele entregou o primeiro, Ele entregou o único, Ele entregou o seu Filho por cada um de nós. E nós podemos ver a maior prova de amor, que diz em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso nos mostra que Cristo, antes mesmo de que nós soubéssemos o seu nome, antes mesmo de que nós soubéssemos da sua existência, antes mesmo de que nós soubéssemos da nossa situação de pecador e dele de redentor, Ele já tinha morrido por cada um de nós. Ele não esperou um primeiro passo nosso, Ele deu todos os passos em nossa direção. Ele deu todos os passos em nossa direção, estando ao nosso lado, esperando o momento em que nós levantássemos as mãos e dissesse: eu me rendo da minha situação,
Eu não mais viverei nesta situação. Eu preciso deste Jesus. Eu preciso desse Cordeiro. Eu preciso ser consciente do que Jesus tem feito em minha vida. Para que possamos concluir, meus irmãos, vamos para Êxodo, capítulo 12, versículo 12 e o 13. Precisamos entender que aqui abordamos 3 pontos. O primeiro, o Cordeiro. O primeiro ponto foi o Cordeiro, em que lembramos como era a preparação para oferecer o melhor Cordeiro, ou a melhor adoração, o melhor sacrifício ao Senhor. O segundo ponto, a substituição, a justificação que o Senhor nos concedeu através do seu sacrifício. E o terceiro ponto, a salvação que Ele nos proporcionou através do seu sacrifício na cruz. E agora vamos concluir lembrando da passagem em que foi instituída a Páscoa para todos os filhos de Israel e consequentemente passou para todos os cristãos. E nós precisamos lembrar do simbolismo que ela carrega e da consciência que precisamos ter, ensinar aos nossos filhos, aos nossos vizinhos e familiares que o verdadeiro sentido da Páscoa foi o sacrifício de Jesus, que já tinha sido prefixado, previsto por nosso Senhor Deus ao retirar o povo do Egito. Amém? Êxodo capítulo 12, versículo 12, nos diz o seguinte: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e a farei, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Nós vemos aqui a passagem em que está prestes a acontecer a 10ª praga. Já havia 9 pragas em que Deus mostrava o seu poder, ferindo o inimigo de Deus, mostrando que só o Senhor é Deus e Ele tinha poder, mostrando que o povo de Deus estava cativo por mais de 400 anos, estava ali no Egito, e o Senhor Deus estava prestes a libertá-los. E vemos que a última praga fazia menção ao sacrifício de Cristo que estava por vir, o sangue do Cordeiro que seria ofertado por cada família, e aquele que a família fosse pequena, podia juntar com outro vizinho que tinha também poucos familiares ou poucos integrantes na família. Podiam se reunir num só sacrifício, mas eles deveriam se alimentar, eles deveriam comer daquele sacrifício, e o sangue deveria ser aspergido nos umbrais das portas, nas laterais das portas, para que, conforme a gente tem na frente do nosso templo aí, Igreja de Deus, ali estava também prefigurando, mostrando que ali habitava o povo de Deus. Não que o anjo do Senhor, quando passasse ali para matar os primogênitos, ele viesse ler exatamente Igreja de Deus, mas ali estava escrito: este povo tem dono, este povo é filho de Deus. Este sangue liberta este povo da morte vindoura. Este sangue aqui nos umbrais mostra que este sangue vai purificar este povo, vai limpar este povo, vai libertar este povo. Podemos ver que o nosso Senhor Jesus poderia colocar esta praga como a primeira, mas Ele fez questão de botar como a última,
já tinha tido praga de vários tipos, de vários meios, que o povo estava sofrendo. E o nosso Senhor, por último, conforme o seu sacrifício na cruz, nos alcançou. E hoje podemos lembrar de que Jesus nos tirou da terra do Egito, nos tirou da terra da servidão. Foi por graça, foi por gratuidade da parte dele, para que nós possamos alcançar o melhor, que possamos sair daqui proclamando a vinda do Senhor Jesus, que possamos sair daqui proclamando que o nosso Jesus morreu e ressuscitou por nós, e que hoje, quando pregamos sobre a Páscoa, lembramos que o Cordeiro morreu e ressuscitou, que Ele continua nos alcançando, nos perdoando e nos purificando de todo o pecado. Continuamos a lembrar de que o sangue de Cristo está sobre nós, e é o fato de não sermos consumidos. Quando Deus, ao olhar lá de cima para trazer juízo ao mundo, Ele vai ver o sangue de Cristo sobre cada um de nós. Amém? O intuito da mensagem de hoje foi trazer o verdadeiro sentido da Páscoa e trazer a memória de quem somos nós. Somos filhos de Deus, precisamos continuar ofertando melhor, precisamos, por meio da fé, entender a remissão de pecados que Jesus nos proporcionou, precisamos, por meio da fé, entender a realidade de quem ainda somos e que precisamos buscá-lo continuamente, e que precisamos sair daqui com a certeza de que agora somos filhos de Deus, alcançados por Ele, segundo o seu sacrifício, em nome de Jesus. Convido a igreja de pé, vamos estar orando, vamos estar agradecendo a Deus por este momento de oração, de adoração ao Senhor e de lembrança de sua palavra. Amém? Quantos mais necessitam de oração? Vamos orar. Senhor Deus, nesta manhã, te agradecemos por tudo que o Senhor fez. Te agradecemos, ó Pai, por ouvir o nosso clamor, por ouvir os nossos pedidos de oração, conscientes de que o Senhor já ouviu e está agora, ó Pai, nos despedindo em paz. Está agora, Senhor Deus, nos despedindo com a certeza de que o nosso clamor foi ouvido, de que portas de emprego serão abertas, de que cura já foi manifestada ao teu povo, de que nós estamos saindo daqui conscientes de que só o Senhor é Deus, de que o teu sacrifício valeu a pena, continua valendo a pena e valerá a pena por toda a eternidade, ó Pai. Estamos saindo daqui conscientes de que só o Senhor é o Cristo Jesus e que merece toda adoração. Em nome de Jesus, esteja sobre cada um de nós, nos acompanhando no dia de hoje, e a cantata de Páscoa hoje, ó Pai, seja um verdadeiro momento de adoração, que possamos nos preparar para que à noite possamos ofertar o melhor a Ti e que o Teu nome venha a ser glorificado, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, que Deus continue abençoando sua igreja.